Eu não trouxe nada pra mesa. Sim, meu Deus. Apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu, se eu fosse assim, eu já ficaria de pé já e começava a adorar, tá? Tá pegando aqui. Tá pegando aqui. Aleluia. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. Filha de Jerusalém. Você pode adorar? E filha de Jerusalém, e chama o amado, E chama o desejado. e filha de Jerusalém, oh, filha de Jerusalém, chama o amado. e chama o desejado. Filha de Jerusalém, oh filha, e chama o amado, E chama o desejado. Aleluia. Glória. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês, amém? Glória a Jesus. Você que está aí comigo na quarta parede, Deus abençoe a tua vida. Um beijo no seu coração, tá bom? Você que está comigo aí, compartilha agora com o maior número de pessoas possíveis. Eu sei que o seu desejo era poder estar aqui, mas o meu Deus vai impactar você aí, aonde você estiver. Tu será tocado pela glória de Deus. Ela já está fluindo aqui. Abadaia Súria. Ei! Jerusalém. Chama o amado, Chama o desejado. filha de Jerusalém, Filha de Jerusalém, chama o amado. Chama o desejado. Tem um canal nosso no YouTube chamado Aba Pai Taquara Preta. Entra lá, curte, compartilha. Se você não fez isso ainda, está em pecado. Então corre lá, se retrata agora em nome de Jesus, e acessa esse canal abençoado para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 119, 105. Ei, não economiza nada hoje não, tá? Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Abadaia Súria. Recebe essa unção aí na tua casa, sobre a tua família, sobre a vida dos teus filhos. Aleluia. Sim. Abaixo, calabaço. Salmo 119, 105. Aleluia. Quantos se encontraram, digam amém. Então vem comigo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Vou repetir. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei que hei de observar os teus justos juízos. Vou repetir. Jurei e confirmei que hei de observar os teus justos juízos. Ó Senhor Jeová, estou muito aflito. Vivifica-me, ó Senhor Jeová, segundo a tua palavra. Rogo-te que aceites as ofertas voluntárias da minha boca, ó Senhor Jeová, e que me ensines os teus juízos. A minha alma está continuamente em perigo. Eu vou repetir. A minha alma está continuamente em perigo, mas eu não me apartarei dos teus preceitos. Eu vou repetir. Eu não me apartarei dos teus preceitos. Abado e calabaçúria.
Os seus testemunhos são uma herança para sempre, porque eles são a alegria do meu coração. Inclinei o meu coração ao cumprimento dos teus estatutos continuamente até o fim. Amém, meu querido? O que são ofertas que saem da boca? Vai ser o que você vai poder fazer agora. Você que está em casa, você que está na quarta parede, você que é a resposta. Nós que estamos aqui reunidos no templo, louvado seja Deus, iremos liberar agora palavras de louvor e exaltação a Deus. E quanto mais palavra você liberar, mais o inimigo de nossas almas será subjugado para a honra e a glória do nome daquele que vive e reina para todos sempre. Pai, graças te damos, bendizemos ao teu nome e te exaltamos. Meu Deus, toma o primeiro lugar, cobre-nos com teu manto, com teu sangue e com teu poder. Barra desse lugar todo esfriamento espiritual, tudo aquilo que não provém do Senhor, e nos dê vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nessa noite a tua glória repouse sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Te adoramos, Espírito Santo, te adoramos, Senhor da glória. Amanto e coube andar na labassúria, pois cremos que o Senhor ainda é o único Deus verdadeiro da sua igreja. Então vem sobre nós, Pai, e sara essa alma aflita. Sara essa alma aflita que diariamente está em grandes perigos. Sara esta alma, Senhor Jesus. Eu oro a ti, Pai, eu oro a ti em o nome santo de Jesus. Amém, amém, amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Abantui quer assai. Libera, libera, libera o seu louvor, libera a sua adoração. Diga para Jesus, tu és lindo. Diga para Ele, tu és lindo. Diga para Ele, eu te amo, eu te amo. Ei, declara o teu amor para Ele, aleluia. Oh, decanto e calai anara bassúria. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Tenha liberdade na sua adoração. Tenha liberdade na sua adoração. Não é adore. Que eu não seja grato. Queime na presença dEle por tudo que tens feito em mim. Mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti.
coração tem clamado. Adore ele, adore ele. Por Queima, queima pra ele, queima pra ele. Oh! Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome. Uma fome e uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Casa comigo, casa comigo, Jesus, meu amado, casa comigo, casa comigo. declara igreja, Jesus, casa comigo, casa comigo e casa comigo, Jesus. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. E eu não trouxe nada. E eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. E eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. Ei, declare palavras de adoração ao Senhor. Declare seu amor a Ele. Você já que é batizado com o Espírito Santo, começa a fluir. Começa a fluir orando em outras línguas. Ei, shakatararabababaye, ramasokalarabashakayarabaia sou, amanaya sei arabababaye. Flui óleo e vinho, flui fogo e glória, flui fome e sede, flui fome e sede. Flui óleo e vinho,
Flui fogo e glória, flui fome e sede. Flui fome e sede. O inverno se foi, o inverno se foi. Não se esconda não, Não se esconda não. o inverno se foi, o inverno se foi. Não se esconda Não se não. esconda não. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, Chamo o desejado. filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, Chamo o desejado. filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama. Amado. Chamo o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, Chamo o desejado. filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado. Chamo o desejado. Estou seguindo a nuvem, estou seguindo a nuvem, onde ele vai eu vou. Estou seguindo a nuvem, estou seguindo a nuvem, onde ele vai eu vou, onde ele vai eu vou. Estou seguindo a nuvem, estou seguindo a nuvem, onde ele vai eu vou. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, A rocha que mata a minha sede é você. é você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me
faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir. Vou subir um monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e vento forte é você. e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. E é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, E vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas. a porta aberta é você, mas a fechada é você. E é tudo sobre você. Eu também vou subir. E eu vou subir um monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. E eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, Te amo, te amo. declarei. E Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. te amo, te amo, te amo. E Eu te amo e vou gritar.
Mais uma vez, igreja, vai. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Aleluia. Também ele acabou. Aleluia. Deixa queimar. Amém, querido? Queimando e iluminando. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo, 2 de Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios 9, verso 6, tá? Esse capítulo é um capítulo muito rico, né? Aqui está o ensinamento a respeito dessa questão da liberalidade, tá? Da igreja. A razão porque muitas pessoas, elas enriquecem, né? Glória a Deus por isso, tá? Se eu fosse você, depois em casa lia todo o capítulo, lia o livro inteiro. Ah, Deus. E a nossa generosidade glorifica o Senhor. Olha que coisa linda. 2 Coríntios 9,6 diz assim: mas digo isso, aquele que semeia escassamente também ceifará. Aquele que semeia com generosidade também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o doador alegre. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenhais sempre em tudo suficiência, e superabundeis em toda boa obra. Em alguma boa obra? Não, em toda boa obra. Aleluia. Segundo o que está escrito, repartiu seus bens entre os pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que supre a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os produtos da vossa justiça. Amém, queridos? Até aí, tá? Então eu aprendo com a palavra de Deus que quem quiser comer pão todo dia, tem pão todo dia. Mas aquele que pensa no futuro, Deus tem semente para ele poder plantar para um futuro. Se a necessidade sua é comer um pão todo dia, você vai ter pão todo dia. Mas se você quer algo mais profundo para um futuro, ele tem pão para quem come todo dia, mas também tem semente para quem gosta de plantar. Esse é um grande mistério revelado a respeito do princípio da semeadura. É necessário que uma igreja aprenda desde o princípio dela, o princípio da semeadura. Que ela aprenda a contribuir, que ela aprenda a ser participante. Mas pastor, a pessoa é tão simples. Pelo amor de Deus, não impeça ela de fazer o extraordinário, porque Deus pode continuar mantendo ela simples, mas levar ela ao extraordinário. Então não impeça Deus agir na vida dessas pessoas, tá? E com isso tudo, quando nós formos tomar essa atitude, nós devemos fazer com o coração alegre. Por esses dias, vou repetir, Deus nos deu uma revelação muito poderosa. Eu só vou reinar, eu só vou exercer governo, no reino de Cristo, se eu for fiel no meu dízimo e na minha oferta. Tem muita gente preocupada, eu sou salvo, eu estou salvo, pastor. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas poder de Deus para os salvos. Então, a palavra de Deus é poder de Deus na minha vida. Então eu posso dizer, eu sou salvo.
eu tenho a salvação do Senhor, até porque ela é um presente. Mas quanto a reinar, quanto a governar, quanto a ser fiel, irmão, se eu rompo com princípios aqui, eu não vou poder ser estabelecido lá. Então o problema da maioria de nós na igreja hoje não é salvação. Guarda aqueles que entram pelas portas para conhecer o Evangelho de Cristo, e nós vamos alimentá-lo, nós vamos cuidá-lo, mas a maioria de nós hoje o problema não é salvação. Nós precisamos nos aperfeiçoar para poder reinar com o Senhor e governar com Ele no reino dEle, coisa que muito pouco é falado ou pregado. Entenda uma coisa, Jesus não pregou salvação, não se escandalize com isso. Jesus não pregou salvação, amém ou não amém? Amém. Jesus pregou o evangelho do reino de Deus. E o que ele disse? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E então, olha só, aquele que supre a semente, ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os produtos da vossa justiça. O que é seu, irmão, e vai ser aumentado para a glória de Deus. Ninguém vai tocar, porque é seu. Produto de justiça é aumentado, produto de justiça é multiplicado, e o próprio Deus garante isso pelo poder da sua palavra. Se coloque de pé, deixa eu orar por você. Pai, graças eu te dou por cada doador alegre, aqueles que estão aqui, aqueles que estão do outro lado. Que a mão do Senhor seja com eles, sobre eles e através deles. Que o Senhor multiplique a semente, ó Deus eterno, sobre a mão dos filhos do Senhor. E é no tempo de escassez que nós somos provados naquilo que vamos fazer. Mas em nome de Jesus, nós confiamos num Deus vivo e verdadeiro, aquele que supre todas as necessidades e faz superabundar sobre a nossa vida, nossa casa e nossa família. Eu abençoo os teus filhos. Peço ao Senhor que repreenda o migrador, portador, ortuga, purgão e gafanhoto. Que esses demônios caiam por terra, em nome de Jesus. E que na autoridade quanto ao dar, os teus filhos venham ser protegidos sobre essa área na sua vida. Eu oro em o nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Podeis ofertar. Você que está em casa aí, tem uma conta aí, tá bom? Se alguém quiser fazer algum tipo de transferência, por favor faça. Depois mande uma mensagem para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Eu Posso ver o teu poder, tomando conta do lugar. De braços abertos estou, e coração rendido em teu altar. E uma coisa te peço, e vem me transforma. rasga no Lua, eita glória. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro e pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou, e coração rende bem em teu altar. E uma coisa te peço, Então adore Ele e vem me transformar. de dentro pra fora, de dentro e pra fora, Transforme. o meu ser. Tenha liberdade, Jesus. De dentro Pra fora. de
Para quem via a Lulu falar, né? Suviando. Ei, Anjo. Ô, Tiange, para, Tiange. Suviava, rapaz, igual canarinho, rapaz. Vem pra cá, Tiange. Vem pra cá, Tiange. Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém? Antes de ministrar uma palavra da parte de Deus aos nossos, né, corações, nessa noite, em nome de Jesus, tá? Glória. Meu Deus, graças eu te dou pela vida do teu servo. Cobre ele com o teu manto, o teu sangue. Cobre ele com o teu poder, Pai. Usa o teu filho com autoridade sobre essa tribuna. Que a tua palavra ela desça revelada aos nossos corações, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o teu filho irá comunicar como um canal de bênção nessa noite. Eu oro a ti agradecido, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, tá? Glória. Maneira legal. Pai do Senhor, meus amados, boa noite para vocês. Espero que estejam todos felizes com esse louvor maravilhoso essa noite aqui. Não tem como não estar feliz não, né? Eu acho que foi, acho não, né? Eu acho que foi Deus que usou o Douglas ali para falar com a Lulu ali. Eu estava sentado ali diante do Espírito de Deus, diante do Espírito Santo, para não ter sombra de variação do que eu estou falando. A gente põe logo o nome do Espírito de Deus, né? Eu estava assim, minha sobrinha, rapaz, do jeitinho que você falou assim, ficava igual garrincha, rapaz. E eu sempre achei lindo, né? Eu nunca, isso foi defeito, não, o charme dela pra mim. Ela tava ali cantando, soltando a voz, eu falei, rapaz, que porrada, rapaz. Eu tava admirando ali, o Douglas falou, eu falei, ó, tomou a oportunidade de falar isso em primeira mão, Luísa. O Douglas me tomou a oportunidade de falar isso em primeira mão. Eu falei, gente, coisa linda. Vou precisar de um golinho de água aqui, Douglas, peça água. Pode me dar a sua. Ah, tá. Eu não bebi antes ali, eu vacilei. E eu pensei duas coisas, sabe? Uma foi o negócio da Luísa, mas o Douglas falou, não tirou a graça do que eu falei não, porque é verdade que eu estava ali admirando ela soltando a voz e cantando tão bem. A outra, já que é um dia especial para uma pessoa e hoje, a água com gás é boa, rapaz. Já que é um dia especial para alguém que hoje, eu estava lembrando de outro momento. E eu tenho que confessar minha falha diante da igreja. Eu nunca achei tão delicioso confessar uma falha como eu vou confessar agora. Estava vendo o Eduardo tocando ali, cantando. E antes de eu lembrar do que eu vou falar, eu estava admirando ali. Eu falei, nossa, meu primo está cantando tão bem, né? Está tocando tão bem, mesmo. Eu estava ali admirado. E eu sou muito criterioso com aquilo que eu admiro ou não. Eu não admiro qualquer coisa, não. E eu estava admirando o Eduardo ali cantando. Eu falei, nossa, cara, tá arrojado. Ele é um ótimo pregador cantando. Viu? Ele sai bem. Aí meu irmão também acho que canta bem, tem uma voz forte. Eu e a mãe, a gente sempre fala disso. Me tomou um pouco, porque eu não consigo cantar direito, porque me tomou um pouco, nasceu primeiro. Mas eu estava lembrando do Eduardo, grandão aqui, imponente, rapaz, igual um Golias. Golias não, né, Eduardo? Mas ali, grandão, cantando, ali, tocando, né? Cantando bem, afinado, bem mesmo, assim, tocando. Eu ali admirado, meu primo arrebentando. Felizão, eu lembrei, rapaz, do acontecimento, a gente lá na oficina. Aquela oficina, eu estava lembrando, aquela oficina é lugar de coisas cômicas. São muitos e muitos anos naquele lugar, gente, meu Deus do céu. Então aquela oficina foi palco de coisas cômicas, trágicas, que a gente também tem que falar que houveram problemas. Cômicas, trágicas e fantásticas. E uma dessas são as cômicas. Eu vendo o Eduardo cantando bem ali, eu falei, rapaz, coisa linda que Deus faz, cara. Como é bom estar errado, porque um dia a gente sentado lá assim, igual ele estava, eu sentado do lado dele assim, e ele falou, primo, tô tocando violão, o Leno também gostava de arranhar, eu tenho um violão bacana lá, eu aprendi alguns acordes, sei o que é lá, sei o que é mi, sei o que é ré, mas não sei tocar. Mas pelo menos eu sei o que são os acordes primários aí, entendeu? Não faço uma pestana, mas nem se Jesus descer na terra. E vai decepcionar comigo. Mas o Eduardo lá dando as primeiras gatilhadas lá, ele falou assim, primo, eu tô até tocando alguma coisa. Mas, não, sério, sentadinho à tarde, era uma tarde, eu não lembro que dia.
Mas aí ele falou assim, eu até toco alguma coisa, mas tocar e cantar é difícil, primo. Eu falei, mas vai praticando, cara, que você vai chegar lá. Aí ele, quer ver? Eu falei, então tá, ué, quero ver, ué. Aí eu sentei lá do lado dele e eu vou cantar aqui, eu não sei se era essa não, mas aí ele começou a tocar e saiu assim, deixa queimar, deixa queimar. Aí você tá vendo? Aí ele não sabia se ele tocava ou se ele cantava. Eu preferia que ele tocasse. Mas aí ele cantava, e quando ele cantava, ele não tocava. Eu pensei no meu íntimo assim, Eduardo, vai pregar, meu irmão. Faz igual seu primo, sou eu, conheço a minha limitação vocal. Eu falei, vai pregar, rapaz. Vai tentar pregar, pelo menos. E aí eu quero confessar como é delicioso, como é gostoso estar errado. Entendeu? Confessar os nossos erros, as nossas falhas. Sabe, às vezes eu não sou desses que fico pregando. Aqueles que dizem que você não vai conseguir, porque eu não disse para ele que ele não ia conseguir. Eu só tive uma certeza interna que ele não ia conseguir. Mas eu não disse essa coisa, eu não vou pregar esse negócio. E quando disserem que você não vai chegar, não. Mas assim, eu acho importante a gente confessar que a gente está errado. E é doce confessar essa falha. Eu falei, o Eduardo não tem jeito para cantar e tocar. E ele está aqui, hoje eu estou admirando ele. Eu falei, como é delicioso estar errado. Essa é a minha homenagem para ele nesse dia. Tá? Confessar que aquilo que é improvável, Deus torna provável. Tem muitos improváveis aqui. Eu sou um improvável, tá na presença de Deus. Improvável não por ser sem capacidade, mas talvez por achar que tinha muita capacidade, muito entendimento. A questão da fé era muito fraca para mim. Eu achava muito... Isso é muito pequeno, esse negócio de crer em Deus, crer em Arca de Noé, rapaz, crer em Davi, que não sei quem. E pai, eu achava isso tudo muito pequeno diante daquilo que eu pensava que eu era. Eu era inteligente demais para crer em Deus. E aí, quando a gente acha que a gente é inteligente demais para crer em Deus, a gente percebe que o cocô do carrapato do cavalo do bandido é mais sábio do que nós. Aí eu falei, graças a Deus, outra vez eu estive errado, porque Deus não precisou de muito para me convencer de que as coisas bíblicas e a sua palavra era verdade. Ele só me tocou. Ele só encostou em mim assim, como uma brisa. Eu acho que eu já estou pregando. Mas Deus às vezes vai convencer aquele que é inteligentinho com a brisa, com um toque suave. Não com palavras. Depois eu usei as palavras e me apaixonei pela palavra. Mas Deus passou por mim assim e fez assim, ó. Tocou e eu chorei demais naquele Ministério Parque Analândia, Assembleia de Deus. Com aquilo que Deus fez em mim, eu não entendia por que estava acontecendo, aquele transbordar de uma emoção diferente da emoção de ver um filho nascer, de ganhar um presente. Era algo diferente. Eu fui tocado pelo poder de Deus para Ele me convencer da tua palavra. E alguns são convencidos da palavra para depois sentir o poder de Deus. E Deus faz da maneira que Ele quer. E Ele fez. E essas maravilhas se realizam. Amém? Já floreei demais. Então vamos à palavra de Deus. Eu acho que eu já preguei talvez aqui mesmo nesse texto. Mas Deus, ele não importa quantas vezes você lê um versículo, importa que Ele fala, e Ele é abundante no falar, e eu creio que Ele tem algo diferente nesse texto para falar com os irmãos aqui essa noite, amém? Estou bastante feliz, estou à vontade. Eu estava ali com frio na barriga, rapaz, sempre, né, cara, a Laura vai fazer 14 anos, tem uns 15 já de igreja, cara, esse frio na barriga não vai embora, eu peço a Deus que ele nunca vai embora, né? E vamos que vamos. Romanos, carta de apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, Romanos 12, 1 e 2. Eu tenho lido e eu tenho... Deus nos conduz por caminho, sabe? Ele tem falado com Douglas, com meu irmão aqui, o pastor da igreja, o Douglas, de uma forma que tem falado muito comigo, tem me ensinado muito. Eu tenho aprendido muito com meu irmão aqui. E é bom aprender com ele. É bom com que o Douglas tenha uma linha de pensamento e uma linha pela qual Deus o leve, e que o Birinha tenha uma linha que Deus o leve, e que o outro que vier ministrar aqui tenha uma linha que Deus o leve, porque vai uma multiforma de atuação.
Meu Deus, já pensou se todo mundo falasse a mesma coisa, seguisse a mesma linha? O Douglas está pregando ali, eu venho pregando as mesmas coisas, Eduardo pregando as mesmas coisas, mas se cada um prega algo diferente da parte de Deus, fica rico, sabe? É como um prato, ele não pode ter só arroz, todo mundo arroz e come só arroz, tem que ter arroz, feijão, batata, salada, batata frita, né, Laura? Bife, frango frito, e aí que a coisa fica boa. Então é assim que Deus faz. Então Deus tem levado Douglas por uma linha que eu tenho aprendido muito, e Deus tem me levado por outra linha. E aí quando eu estava lendo essa palavra, eu falei, eu vou repetir o texto. Não, eu posso repetir o texto, porque a maneira e a linha pela qual Deus quer que eu ande aqui foi diferente daquilo que eu disse a outra vez. 5, aí, viu? Romanos 12 de novo. Sabia, 5 de março, né? De 2018? E 18? Rapaz, que lindo esse relatório, coisa bonita, igreja organizada, Ministério Abapá arrebentando a boca do balão. Eita glória! Foi em 2018 que eu preguei Romanos 12, então tá bom, posso pregar de novo. Eu achei que foi agora no início do ano, eu fiquei preocupado. Cristina, coisa linda, meu Deus. Mas vamos lá, então Deus está trazendo uma linha diferente. De coisas que eu tenho pensado muito. Douglas, foi lindo o momento que eu estava pensando algumas coisas durante esses dias agora, e quando eu li um outro autor tratando dos versos aqui, ele vem falando das mesmas coisas que eu estava pensando. Não porque eu já tinha lido, mas porque os meus pensamentos estão alinhados. Quando a gente entende que os nossos pensamentos estão alinhados, é glorioso, é bom, e aí a gente quer compartilhar. Eu falei, nossa, meus pensamentos são alinhados, ele está falando as mesmas coisas, porque a gente estuda autores de credibilidade, pessoas reconhecidas. Então eu falei, olha, alguém de credibilidade está dizendo algo que eu vinha pensando, então amém por isso. Então vamos lá, Romanos 12, 1 diz assim: assim rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que no vosso culto racional apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, aceitável diante de Deus. Vou repetir. Assim rogo-vos, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, assim rogo-vos, irmãos, e ele apela para a misericórdia de Deus. Pelas misericórdias de Deus, que no vosso culto racional apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu já estou doido para falar, mas eu preciso terminar a leitura. E não vos conformeis com as coisas do sistema mundano. Que tradução maravilhosa, coisa boa. Não vos conformeis com as coisas do sistema mundano, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então Deus tem quantas vontades? 3. A boa, a agradável e a perfeita. E aí eu, meditando no texto ali, eu lembrei que eu acho que na outra vez que eu meditei, que eu falei sobre a palavra, eu foquei nessas 3 vontades. Na boa, na agradável e na perfeita. Eu tenho ideia de que a minha pregação navegou por essas águas. Mas agora eu quero falar, talvez também disso, mas de outras coisas. Eu tenho ficado muito preocupado, tenho estado muito preocupado com a nossa mente. Com a nossa mente, nós quem? Nós, povo de Deus. Nós, a igreja do Senhor. Eu tenho estado muito preocupado com a qualidade da mente dos servos de Deus. Preocupado com a qualidade da recepção da palavra de Deus, e não somente da recepção da palavra de Deus, mas com o que eu faço com aquilo que eu recebo de Deus, e de que forma eu transmito aquilo que eu recebo de Deus, de que forma aquilo que eu recebo de Deus, eu como receptor, eu transmito aquilo ou eu vivo aquilo. Eu recebo a mensagem de Deus, e o que eu faço com essa mensagem que eu recebo? Eu estava muito preocupado com isso, porque por causa da qualidade das revelações e das pregações que meu irmão tem pregado e que outras pessoas têm pregado nesse lugar. E com a qualidade da revelação ou da compreensão, porque a gente fala muito em revelação, mas é a compreensão. Muitas vezes aquilo que a gente está pregando aqui, a pessoa, que revelação, não, é só a compreensão do texto bíblico e o repasse à igreja. A revelação é algo que Deus tem de extraordinário para fazer na vida de um homem e de uma mulher, e que a palavra não disse, mas que Deus, a fim de fazer com que a sua vida dê um segmento saudável, Ele te revela. A revelação, ela trabalha no campo de Deus te alertar a coisas, te conduzir a caminhos, te conduzir a lugares,
A revelação, ela trabalha como orientação de Deus na condução da sua vida. Da vida de quem? Da vida do homem de Deus que compreende a palavra. Então a revelação não é algo que eu digo aqui, que foi bem compreendido. Isso não é revelação. Isso é a compreensão do texto bíblico, porque eu sou alguém que me dedico, e eu sendo alguém dedicado, eu tenho compreensão, e aí quando eu verbalizo a compreensão do texto bíblico, aqueles talvez que não buscam, ou que não leem, captam tudo como revelação. Nossa, que revelação! Não foi revelação, foi muitas vezes a aplicação do texto bíblico somente, a pessoa acha que é revelação. Não, a revelação ela vai além. A revelação ela não trata do texto bíblico em si, do que ele significa, mas como eu disse, daquilo que Deus quer fazer na sua vida de forma singular, ou o que ele quer fazer na vida de uma nação, ou o que ele quer fazer na vida de um povo, ou uma orientação mesmo de coisas que o Senhor fará, anunciando que para a gente persistir, resistir, perseverar, porque Ele vai cumprir. Essas coisas eu tenho como revelação. Então eu não estou invalidando quando as pessoas usam o termo, mas eu quero dizer para vocês que ele vai além do que aquilo que você entende que é revelação. Apóstolo Paulo, ele roga aos irmãos pelas misericórdias de Deus, que no culto racional, o povo apresente o corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Por que apóstolo Paulo fala isso? E é dessas coisas que eu quero falar aos irmãos. Por que apóstolo Paulo rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que no vosso culto racional apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apóstolo Paulo inventou esse termo. Apóstolo Paulo, ele usou essas palavras simplesmente porque ele achou bonito dizer, simplesmente porque ele queria nos direcionar a algo. Não! Apóstolo Paulo e todos os homens de Deus, quando dizem coisas e que estão registradas nos escritos bíblicos, eles falam daquilo que eles conhecem. Apóstolo Paulo está usando termos aqui para nos direcionar por caminhos, porque ele conhece o texto bíblico, a história antiga, o que Deus vem fazendo desde a antiguidade, e ele pega toda a história bíblica, e ele textualiza ela, e ele compartilha ela conosco, dizendo: olha, o exemplo antigo era assim, eu estou dizendo para vocês que era assim, então eu estou explicando para vocês que vocês devem fazer assim, para que vocês sejam bem-sucedidos, porque existe uma palavra de garantia lá atrás, que diz que aqueles que assim praticaram foram bem-aventurados. O que eu quero dizer para vocês com isso tudo? O homem não tira nada dele mesmo para compartilhar com alguém em nome de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele dizia essas palavras, quando ele estava rogando aos irmãos pelas misericórdias de Deus, é porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, porque Deus se manifestou com misericórdia lá atrás. Apóstolo Paulo sabia que a questão do culto racional, nós deveríamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, porque ele entendia que na antiga aliança, os homens apresentavam o culto deles a Deus, levando animais para serem sacrificados, para pagarem pecados, aliás, para derramarem o seu sangue por pecados que foram cometidos por nós. Então o apóstolo Paulo, entendendo bem como as coisas aconteciam na velha aliança, Deus fala com ele. Então a primeira lição está aí: Deus não vai falar com quem não conhece a palavra. Deus deu uma revelação para Paulo, porque Paulo conhecia a palavra, ele conhecia a história, ele conhecia a história dos antepassados, ele era judeu, doutor da lei, uma pessoa preparada. Então Deus vai usar alguém que é preparado para revelar algo para outro alguém. Primeiro princípio: Deus nunca vai te usar. Não, Deus me usou na revelação para fulano, você lê Bíblia, você conhece a palavra? Então Deus não está te usando para revelar nada. Você está sonhando aí, a barriga está cheia de feijoada e você está falando coisas do seu sentimento. Eu provo para você, Deus não vai usar quem não conhece as Escrituras. Porque Deus, sabendo que Paulo conhece a palavra, conhece a história dos antepassados, fala ao coração de Paulo, e Paulo fala ao coração da igreja em Roma, para apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, porque Paulo entendia que antigamente apresentava o sacrifício de animais a Deus, e que agora Jesus Cristo veio e morreu uma única vez por nós, e agora eu apresento o meu corpo vivo como culto racional a Deus. Periodicamente, constantemente, eu me apresento como sacrifício vivo, não como Isaac, quando Deus pede Isaac a Abraão e leva ao altar, mesmo sabendo que Deus não aceita sacrifício humano, mas Deus pede
para testar a fé de Abraão, e era uma outra situação que eu não vou entrar, mas Deus não está, o apóstolo Paulo não está pedindo para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício, assim como de Isaac. É um sacrifício vivo, constante e diário que Deus exige de nós. Mas Deus exige um sacrifício vivo, constante e diário de você como? Uma vez que você entende as Escrituras, e quando um outro homem de Deus é usado citando as Escrituras, você vai saber o que fazer com as diretivas de Deus através do profeta. Apóstolo Paulo está dizendo, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo e santo. Aí a pessoa que não entende nada de Bíblia, não entende nada da palavra, não tem dedicação nenhuma à leitura e ao conhecimento de Deus. E eu digo que o conhecimento de Deus e a absorção do conhecimento de Deus também te leva a um outro estágio, a orar. Porque como eu vou orar e conversar com Deus que eu não entendo quem é, da onde veio, o que fez, o que realizou, se morreu, por que morreu e o que aconteceu? Vou orar a alguém que eu não conheço? Vou conversar com alguém que eu não conheço? É como se falar com estranhos? Falar com fantasmas? Não. Então, tem pessoas que têm dificuldade na prática da oração porque tem dificuldade na leitura bíblica, tem dificuldade no entendimento de Deus, porque uma vez que o entendimento de Deus está aflorado, a gente se apaixona pelos Escritos, a gente fica emocionado com aquilo que a gente está lendo, porque aquilo começa a gerar vida em nós e a gente se sente impelido a orar, e a gente começa, Senhor, que maravilha essa palavra, Senhor, nossa, assim como o Senhor fez na vida de Davi e o honrou, Deus, eu preciso que o Senhor me honre, eu vou lutar as suas batalhas, eu vou ter a mesma ousadia de Davi, e eu vou pelejar, Pai, muito obrigado, porque o Senhor me fez entender, que não importa o tamanho das dificuldades, não importa o tamanho do inimigo, eu vou vencer porque eu vou em nome do Senhor. Como é que eu vou orar isso, se eu não conheço o texto que Davi, em nome do Senhor, venceu Golias? Como é que eu vou ter revelação se eu não conheço o texto bíblico? Então nós estamos lidando com um momento de muita fluidez. As pessoas estão fazendo das suas experiências pessoais, experiências diárias, um Deus para a própria vida. Isso é um perigo. As pessoas estão fazendo das suas experiências diárias, vou repetir, um Deus para adorar, um Deus para a própria vida. As pessoas estão fazendo das suas experiências diárias, suas experiências do dia a dia, um altar de idolatria, e estão adorando aquilo que estão vivendo, e estão vivendo segundo o curso daquilo que experimentaram, dizendo, olha, eu vivo segundo aquilo que eu vivo, e se aquilo que eu vivi me gerou um prazer, aquilo que eu vou viver, e isso se tornou Deus na vida das pessoas. Mas Anderson, por que você está falando isso hoje, na quinta-feira, na igreja? Por causa desse medo, por causa desse receio, por causa dessa preocupação que eu tenho com a mente de vocês, com aquilo que vocês estão fazendo, com aquilo que vocês estão recebendo, com aquilo que vocês estão fazendo, com aquilo que está sendo pregado, e está sendo pregado palavras de ousadia nesse lugar, palavras de grande entendimento bíblico nesse lugar, e eu receio que as pessoas estão se tornando felizes com aquilo, mas somente no ambiente de culto, e que quando saem da porta para fora, o sistema mundano que a Bíblia aqui condena, e que essa tradução aqui foi tão exímia ao dizer, para a gente não se conformar com o sistema mundano nos abafa, de forma que aquilo que eu absorvi não passou da porta para fora. Eu voltei a ser o Anderson do Dico Leite, que trabalha na serralheria, mas o servo de Deus é só da porta da igreja para dentro, porque eu só absorvo aquilo que Deus fala ali dentro, e quando eu me transporto para o ambiente secular, quando eu me transporto novamente para a vida social e para o dia a dia, eu não consigo pôr em prática aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, porque a minha mente não está cativa a Deus. Nossa mente tem que estar cativa a Deus, para que a gente possa agir segundo as diretivas de Deus, pela sua palavra. Não adianta você ficar extasiado com aquilo que está sendo pregado, admirado com aquilo que está sendo pregado, se você não aplica aquilo que está sendo pregado. Toma cuidado com o nível da sua admiração, segundo aquilo que você está escutando. Não ache maravilhoso demais a palavra que alguém está pregando. Ache maravilhoso demais a possibilidade que você tem de aplicar as diretivas que Deus tem dado aos homens para a sua vida. Eu tenho visto gente maravilhado demais com palavras de pregadores, maravilhado demais com louvores de cantores, mas elas não aplicam a mensagem do louvor, elas não aplicam a mensagem da pregação. Eu vejo isso. Eu tenho sido incomodado por isso. Eu vejo as pessoas, eu não estou dizendo
que é chato as pessoas admirarem. Eu estou dizendo para você não se enganar com essa admiração. Nossa, fulano falou isso, hein? Nossa, o Anderson falou ali de 3 estágios ali, hein? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Oh, eu decorei isso aí. Quando alguém me perguntar o que ele pregou, eu vou falar que Deus tem uma vontade boa, tem uma vontade agradável e tem uma vontade perfeita. Uau! Todo mundo vai ver que eu sou uma pessoa que presta atenção. Mas o que você vai fazer com o entendimento da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus? O que eu preciso fazer para você, como receptor, ser um transformador daquilo que você recebe? É como aquele aparelho que recebe uma corrente alternada, eu não sei o nome dele, e ele transforma ele em corrente contínua. Um aparelho elétrico que ele recebe uma corrente alternada, e ali ele trabalha ela e solta uma corrente contínua. É como um transformador de poste, que recebe ali 12.000 volts ali, e esses 12.000 volts caem nesse transformador e ele repassa ali as fases ali com menor voltagem para que seja compatível com os nossos aparelhos, sabe? Que capacidade de transformação você tem sobre aquilo que está recebendo? Porque um transformador que não pensa, que não tem vida, ele é capaz de cumprir aquilo que ele foi feito e determinado para fazer. Ele está transformando a energia que ele está recebendo e ela está sendo, de alguma forma, importante para nós aqui, porque está fazendo o microfone funcionar, está fazendo o ventilador funcionar, está fazendo as luzes funcionarem. Mas se aquele transformador ali parar de funcionar, ou ele trabalhar de uma forma errada e jogar uma capacidade de tensão maior do que esses aparelhos aqui aguentam, o que vai acontecer? Vão estragar. Então você não pode estragar. Você não pode ser um ser defeituoso, que recebe algo, repassa de forma errada ou não repassa, porque vai gerar um prejuízo posterior, vai gerar um prejuízo para frente, daqueles que lidam à sua volta, daqueles que estão ao seu lado. O que você tem feito com aquilo que você está recebendo? O mundo está sendo eficaz, o mundo, o diabo e as suas hostes malignas estão sendo eficazes ao trabalho que o diabo tem comissionado os seus demônios para fazer. O diabo tem sido cumpridor dos seus desígnios. Por quê? Porque ele tem cumprido o papel do relativismo moral, ele tem cumprido o papel das prostituições, dos homicídios, dos estupros, ele tem cumprido o papel da corrupção. O diabo ele tem cumprido o propósito dele, que é perverter aquilo que Deus fez perfeito, que é perverter a mente daquilo que Deus amou desde o princípio e que Deus criou perfeito. O diabo ele tem sido um condutor fiel daquilo que ele está disposto a fazer. Mas nós, como servos de Deus, temos sido cumpridores daquilo que Deus nos chamou para fazer? Deus está enviando uma mensagem limpa e Ele tem usado os seus mecanismos que entendem da palavra dEle para transmitir essa mensagem. E você que tem sido o receptor dessa mensagem, de que forma você tem vivido e aplicado isso? De que forma você tem sido eficaz na aplicação das verdades de Deus na sociedade? Você já pensou nisso? Será que eu tenho sido eficaz com a palavra que eu tenho escutado? Será que eu entendo a palavra de Paulo quando ele diz para eu apresentar o meu corpo vivo agora, Douglas, como sacrifício santo a Deus? Será que eu não vou pedir para levantar a mão porque eu não quero a vergonha de ninguém? Mas será que vocês entendem quando a palavra diz para apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável? Porque para entender o que é apresentar o corpo como sacrifício vivo e santo e agradável, eu tenho que entender a história antiga e aquilo que Deus quer que eu faça com a compreensão da história antiga nos dias atuais de pós-modernidade, igual estamos vivendo hoje. Isso é difícil, meu irmão. Isso precisa de dedicação, precisa de leitura bíblica. Não adianta eu sou mulher de Deus, mistério, xalamaná e ébias. Eu sou homem de Deus, tenho minha conduta impecável, papapá. É importante ter a conduta impecável? É importante. Isso faz parte do pacote daquilo que Deus nos chamou para ser. Santos e irrepreensíveis. Aquele que apresenta o corpo como sacrifício vivo a Deus é santo e irrepreensível, mas não por pressão. Corre normal, flui normal. Flui normal. Como o gelo, quando é aquecido, ele se torna líquido e a água corre. É porque no aumento da temperatura, normalmente a água vai correr. E assim é na vida do homem de Deus e da mulher de Deus que se dedica e que busca. Vai ser santo e irrepreensível não por pressão, porque é natural, porque emana de Deus a naturalidade da fidelidade e de um comportamento moral adequado à realidade cristã. Isso flui. Isso é normal, não precisa preocupar com isso.
Eu estou dizendo que você não vai apresentar seu corpo como sacrifício a Deus nunca, se você não entender como que funcionava o sacrifício. Se eu não entender no Antigo Testamento para que serviu o sacrifício, como que eu vou apresentar o meu corpo em sacrifício? Então, meu irmão, se você não sabe o que é o sacrifício no Antigo, chega em casa, chora e fala: Senhor, me perdoa. Vou procurar saber para eu apresentar o meu corpo hoje como sacrifício vivo e santo, porque alguém morreu por mim e agora eu não preciso morrer para que meus pecados sejam perdoados. Eu preciso me apresentar todos os dias no altar como sacrifício vivo e agradável a Deus, lembrando daquele que me amou e se entregou somente uma vez por mim. E eu estou aqui no Romanos 12:1. Eu escrevi um monte de coisa lá em casa. Eu estava aceleradão lá, doido. Comecei a escrever, eu fico com raiva, porque eu quero escrever um monte de coisa, minha letra não fica legível, eu não consigo ler direito o que eu escrevi. Deus me deu um monte de coisa, eu fui escrevendo. Eu falei: meu Deus, eu precisava de umas 3 horas para tratar aquele pessoal. Tudo aquilo que Deus estava me dando, que é bacana demais, cara. Em tempos de pós-modernidade, como que eu me comporto com coisas que foram ditas há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás? Como que eu faço diante de uma sociedade, diante de um povo hoje que vive a tecnologia, a computação, a imagem, o som e tudo aquilo que a tecnologia traz, para dizer para eles que mais importante do que os avanços tecnológicos é o nosso relacionamento com Deus? Como é que eu vou falar de coisas espirituais com aqueles que estão divinizando aquilo que pode pegar ou aquilo que pode fazer? A sociedade, Deus para a sociedade hoje, é aquilo que se comprova fisicamente. Olha, isso aqui é bom porque eu estou pegando, esse acrílico aqui é transparente porque eu estou vendo que ele é transparente. Como é que eu faço para uma sociedade que está tão ligada aos avanços? Como que eu faço para falar de Deus e convencer essas pessoas a estarem ligadas a Deus, diante de tantos avanços tecnológicos? Estou com o microfone na mão aqui que eu não entendo, eu até entendo, mas as pessoas preferem acreditar que o som sai daqui para a caixa sem entender por que acontece, mas elas sabem que acontece na prática. Eu estou aqui pregando agora, o celular está ali na minha frente, ali, captando a minha imagem, está transmitindo para outras pessoas, diante de uma sociedade de tantos avanços tecnológicos, onde a minha compreensão está rasa diante do avanço da tecnologia. Como é que eu faço para falar de Deus para essas pessoas e elas passem a crer no Senhor? Essa é a pergunta que eu faço para a igreja. Como que você faz para ser eficaz, ser um bom transmissor da palavra de Deus e fazer com que essas pessoas se aproximem do Senhor, numa sociedade onde eles têm tantas coisas que tomam o seu espaço visual, tantas coisas que nos tomam a curiosidade e o nosso tempo? Eu estava conversando com Deus isso. Falei: Senhor, os tempos são tão difíceis, Douglas. Os tempos são tão difíceis que o diabo é tão sujo que ele não quer fazer com que as pessoas esqueçam da teologia, da sã doutrina, não. O diabo não quer fazer que a doutrina teológica e a palavra de Deus seja esquecida, não, Douglas. Ele não tem essa estratégia. Ele sabe que essa estratégia ela não será eficaz. Não há como esconder uma casa no alto da montanha. A palavra de Deus é uma casa no alto da montanha. A palavra de Deus, como você vai acender uma candeia e esconder ela debaixo da cama? A candeia não foi feita para ficar debaixo da cama. Então a palavra de Deus, ela é uma candeia, ela é uma luz acesa. Ela é uma casa no alto da montanha, não tem como esconder, meu irmão. Então o diabo, ele não é burro, ele não vai atacar tentando esconder aquilo que não dá para esconder, mas ele vai relativizar, ele vai fazer parecer que aquilo não é uma casa, ele vai mudar a cor, ele vai mudar a visibilidade que você tem daquilo. Aquilo é uma casa, aquilo é uma luz, aquilo é algo de Deus, mas ele vai fazer com que você perceba que aquilo não é aquilo. Então ele quer criar hologramas, ilusões, ele quer te tirar do foco. O diabo quer te tirar do foco. O diabo trabalha muito com holograma, ele cria hologramas na sua frente, gigantes e intransponíveis aos olhos, mas aquilo não é real. Você passa a mão assim, ó, é real, porque ele não tem poder de criar, somente Deus tem poder para criar. Então ele trabalha com holograma, com ilusão. A gama e a maioria dos pecados são ilusões. São coisas que a gente muitas vezes abraça achando que aquilo é legal, e a gente percebe que aquilo não nos leva a lugar nenhum, são ilusões. Então o diabo tem feito isso, tem atacado para nos enganar. O que ele quer fazer? Ele não quer tirar a teologia de foco, ele não quer fazer com que você não perceba a teologia, não, ele quer transformar ela.
E hoje existem várias teologias. É outra coisa perigosa. Outra coisa que a gente aqui tem preocupação, para que você aprenda a sã doutrina, a palavra de Deus, a ortodoxia do Evangelho, o quê? A pureza da palavra e a imutabilidade da palavra de Deus, como ela é. Ela é atual porque Deus é vivo e a palavra é viva, ela não precisa de atualizações. A palavra de Deus, ela é viva, ela não é como um livro de literatura antiga, um livro de história antigo. A palavra de Deus, ela se renova. Apóstolo Paulo disse há 2000 anos atrás, para que aquele povo lá não se conformasse com o sistema mundano. Parece que isso foi criado hoje. Parece que o apóstolo Paulo escreveu isso na agenda hoje, falou assim, fala lá na igreja lá da Taquara Preta, para eles não se conformarem com o sistema mundano. Foi há 2000 anos, você sabe o que são 2000 anos? Você sabe como que era a sociedade há 100 anos atrás? Você sabe o que era a sociedade antes da Revolução Industrial? Como que era o sistema de vida? Aquela coisa chata lá que a gente estudava lá dos senhores feudais, dos sistemas feudais, daquela vida campesina. E você sabe o que era a vida antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial? A Revolução Industrial, se não me engano, não tem 300 anos, tem 200 anos? 1800 alguma coisa, um negócio assim, se não estiver errado. Se bem que eu não estou dando aula disso aqui hoje, então eu posso errar. A Revolução Industrial para cá, tudo mudou. Imagina há 2000 anos atrás. Não sei se é 1888, 1800 alguma coisa. Eu estou dizendo que há menos de 300 anos, o mundo mudou. As coisas se tornaram modernas. Imagina há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo vem falando, e a linguagem parece atual, sabe por quê? Porque a linguagem é de Deus, a palavra é de Deus. Sabe por quê? Aí, eu não errei não, eu falei 1800 alguma coisa. Então eu estou bem na fita. Estou querendo dizer para vocês que nenhuma outra palavra escrita seria tão atual a não ser a palavra de Deus. Nenhuma outra palavra seria tão atual, escrita há tanto tempo. E sabe por que o apóstolo Paulo foi tão exímio e tão usado por Deus para falar palavras que hoje, no ano de 2020 atual, porque ele conhecia a história, ele conhecia a Bíblia. Quando ele fala de sacrifício, ele conhecia o sacrifício antigo. Quando ele fala de rogar por misericórdia de Deus, é porque ele sabe que Deus agiu com misericórdia com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ele sabe que Deus agiu por misericórdia na vida de Moisés. Ele sabe que Deus teve misericórdia de Josué. Ele sabe que Deus teve misericórdia de Davi. Ele sabe que Deus usou esses homens com ousadia. Davi, no tempo dele, falava coisas sob revelação de Deus, porque Davi também conhecia a história antiga. E você será usado por Deus como? Se você não consegue meditar, ler, buscar, um pouquinho que seja. Então nós estamos diante de coisas maravilhosas, porque esses homens eram dedicados. Então Deus estava diante, aliás, Paulo está diante de Deus, eu estou diante de Paulo e vocês estão diante de mim. E por que Deus atua? Por causa do conhecimento das Escrituras. Se não conhecer, você não será ninguém. O mundo conhece o que tem. Quando eu disse ali que o diabo agora ele não quer apagar a visão da teologia, quer transformar a teologia, ele está criando novas teologias. Tem teologia feminista, tem teologia para povo negro, tem teologia para povo gay, tem a chamada teologia da libertação, que relativiza tudo, que inclui todos e que não exige mudança nenhuma. E onde que isso é evangelho, meu querido? Porque a beleza do evangelho é a transformação que ele causa na vida do homem e da mulher corrompida. A beleza do evangelho e da palavra da cruz é o poder de transformação que essa palavra tem na vida de alguém que era visto pela sociedade como perdido, como irrecuperável. Assim como eu lembro da passagem de Jesus Cristo atravessando as águas e indo diante de um homem que era reconhecido como gadareno. Jesus entrando num barco, as ondas se levantando, porque os demônios sabiam, olha, ali vai ter um grande mover de Deus, eu não posso deixar Jesus chegar do outro lado, eu vou levantar essa onda. Satanás levantou onda, levantou vento, e Jesus atravessou onda e atravessou vento, e encontrou um homem, e a palavra dele gerou transformação na vida daquele gadareno, um irrecuperável. A palavra de Deus é capaz de gerar transformação, mas se você não conhece a palavra de Deus, você não vai transformar nem a sua e nem a vida de ninguém. Tem que conhecer. Tem um louvor que diz assim: te conhecer e prosseguir em te conhecer, o alvo da minha vida, Senhor. Eu falei, é mesmo. É do Toque no Altar,
não me engano. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor é o alvo da minha vida. Se você não conhecer e não prosseguir em conhecer, se você conheceu e parou, vai estagnar o seu conhecimento. Você vai ficar diante de coisas e vai ficar meio bobado, conheceu até um certo ponto. Se você não conhece nada, você não vai falar de nada. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Sabe por que o relativismo ele avança na sociedade? Sabe por que o relativismo é uma arma afiada na mão do diabo? Porque o relativismo ele gera uma máxima de que cada um tem a sua verdade. Tudo é relativo. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim, nem eu e nem vocês estamos errados. Quer combustível maior para o diabo do que isso? Quer algo mais maravilhoso para o diabo do que a verdade de Deus não ser verdade para o outro, e o outro pode não estar errado por não seguir a verdade? Sabe por que o relativismo avança? Porque os homens são ignorantes espirituais. Pela ignorância espiritual, o relativismo avança, porque na mente daquele que tem a mente de Cristo, na mente daquele que tem a mente saudável, ele não relativiza questões que são questões imutáveis, que são verdades intransponíveis, que foram criadas por Deus para a vida humana. Se Deus criou o homem para viver segundo a sua vontade, quando o homem não vive segundo a vontade de Deus, ele está relativizando a vontade de Deus. E quando ele relativiza a vontade de Deus, os caminhos de morte se aproximam dele. Não existe combustível maior para caminhos de morte do que relativizar as verdades de Deus. Não é bem assim. Isso dizia antigamente, cara. Hoje não é assim não. Temos que olhar de outra forma e tal. E a sociedade, nas mãos de perversos, tem cumprido muito bem esse papel. Ao ponto de perverter a mente daqueles que eram de Deus para criar novas teologias. Mas nós não podemos aceitar. Nós somos daqueles que não nós somos daqueles que não retrocedem. Nós somos daqueles que não se dobraram. Né? Foi longe? Nós somos daqueles que Elias, pensando que estava sozinho, falou: não, Elias, junto com você tem mais 7.000. 7.000. Está sozinho não, Elias. Tem mais 7.000 que não se dobraram. Eu creio que eu não estou sozinho não, nem você, Douglas. Existe um povo aqui na Taquara Preta também que não está se dobrando diante do relativismo moral, do relativismo social. Eu acho que você é um desses 7.000, meu querido. Ou está se tornando essa noite, ou vai se tornar preocupado com essas questões e vai entender mais de Deus, para ser mais um desses que não se dobraram diante desse poder, dessa engenharia social do diabo que tem sido criado para perverter as mentes. Não, você não vai se dobrar diante dessa engenharia social. É tão triste algumas coisas que eu tenho visto. Dá só um segundinho aqui. O Douglas falou que o Douglas falou assim: o Anderson também tem dor nas costas. É verdade, a prova é aqui. Eu já volto. Melhora. Onde que eu estava? Perdi a linha aqui? Sim. A dor nas costas fez eu perder a linha aqui. Então vamos avançar. Depois eu volto. Não tem problema não, galera. Isso é para ver que o comunicador aqui é humano, tá? Dá uns bug, é muita coisa. Eu parei para dor nas costas que perdi a linha. Mas vamos lá. Eu acho que tem coisa boa aqui. Não vos conformeis com as coisas do sistema mundano, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então eu disse para vocês coisas sobre a questão de Paulo estar falando daquilo que ele entendia. Eu avanço agora mais um pouco com vocês, e ele faz uma reivindicação. Ele diz: olha só, não vos conformeis com as coisas do sistema mundano, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com o sistema mundano. O sistema mundano mais do que nunca tem sido eficaz nos seus projetos de relativizações morais,
de relativizações de pensamento, de perverter a verdade, de colocar mordaça na boca daqueles que defendem a verdade, além de você estar sendo imprensado a não dizer a verdade, eles te dão ordem para que você não fale sobre ela. O politicamente correto, que vocês já ouviram falar aí, eles impõem que os valores que a gente sempre teve, que os valores que são pilares fundamentais do desenvolvimento saudável social sejam calados. O politicamente correto fala assim: olha, não fale sobre isso, isso é feio, você não deve falar. E se bobear, criam lei para que você não possa exercer o direito de ser alguém bom diante de Deus, e alguém que contribui para a vida de outras pessoas, fazendo aquilo que é bom, fazendo aquilo que é bom, fazendo aquilo que é agradável, fazendo aquilo que é louvável. Nós vamos chegar a um ponto, se a gente não reagir como homens e mulheres de Deus, que nós vamos ser impedidos de fazer o bem. Ah, lembrei, graças a Deus. Vai para o YouTube aí que eu lembrei. Eu fico triste. Eu parei e eu fico triste. Aí doeu as costas. Eu fico muito triste, não com o mundo. O mundo está alienado à verdade de Deus. E a força com que os agentes do diabo imprimem na mente das pessoas que são alienadas a Deus é tão grande, que quando alguém que nunca foi de Deus fala de coisas desagradáveis, eu sinto um sentimento de compaixão. Porque ter compaixão é você estar ali participando da miséria do outro, né? Eu vejo um estado de miséria tão grande na vida daquela pessoa, e eu não posso criticar, porque eu penso assim: ela foi ensinada segundo aqueles moldes. Ela foi ensinada segundo aqueles moldes. O mal, ele avança passinho por passinho, e ele vai tomando os lugares. Vai tirando a religião das escolas, vai tirando os símbolos cristãos das escolas, vai tirando o antes de Cristo e depois de Cristo das inscrições. Alguém está sabendo da nova? Alguém aí sabe da nova que está ocorrendo esses dias no estado de São Paulo? Alguém, pelo amor de Deus, eu preciso pelo menos de um que saiba. Está tramitando lá na Assembleia Legislativa lá do estado de São Paulo. Sabe não? Então vou falar para vocês. Antes também é cultura. Está tramitando lá em São Paulo, João Dória, comunista, desgraçado, filho do cão. Porque é mesmo, todo comunismo é do diabo, gente. Não tem medo de falar não, comunismo é do cão mesmo, do cão com a combagira misturada. Comunismo, ele é a religião do capeta. E esse marxismo, e essa desgraça toda. Então no estado de São Paulo, estão tirando, Douglas, fazendo lá um projeto de lei, se não me engano, para que as crianças aprendam nas escolas ou nas repartições públicas, que o período antes de Cristo, eu não posso colocar lá que é antes de Cristo, depois de Cristo, porque eu posso ofender as minorias que não são cristãs. E a gente está deixando. Nós somos um país, nós somos o Brasil. Eu não vou poder avançar nem para o segundo versículo, depois eu vou ter que pregar de novo, depois você me chama de novo. Mas o Brasil, um país de 230 milhões de pessoas, provavelmente 200 dessas 230 milhões são cristãos. Prestem atenção em mim. 230 milhões de pessoas, 200 milhões no mínimo são cristãs. Seja católica, seja evangélica, mas são cristãs. A minoria, ela tem poder de perverter o direito da maioria. A gente está deixando. A gente deixa rolar. Nós somos a maioria se cala. Enquanto a maioria se cala, as minorias avançam, e as minorias não avançam em nome do Senhor, elas vão conquistando espaço. Antes de Cristo, depois de Cristo, em São Paulo já não vai poder mais escrever. Agora vai ter que ser AEC e EC. Não, agora vamos mudar, tem que ser AEC e EC. Antes da era comum e depois da era comum. Não vamos colocar antes de Cristo e depois de Cristo não, porque tem pessoas que se ofendem. Dane-se as minorias que se ofendem. Eu estou dizendo aqui, diante do YouTube, dane-se as minorias que se ofendem. Porque o governo brasileiro governa para a maioria. Tanto que o presidente eleito foi eleito por uma maioria. E democraticamente a maioria define o que é e o que não é. A maioria definiu que Jair Bolsonaro deveria ser presidente. Gostando ou não dele, ele é o presidente do país. Eu quero dizer para as minorias, vocês devem se calar diante da maioria. Eu digo isso com propriedade.
Eu não estou dizendo que eu vou discriminar a minoria. Eu não estou dizendo que gay tem que morrer. Eu não estou dizendo, primeiro, que negro também não é minoria. Eles jogam isso como negro fosse minoria, que mulher fosse minoria, tudo é minoria. Mas eu vou dizer para os gays, então, eu não estou dizendo que nada de mal deva acontecer com vocês. Vocês são seres humanos e Jesus te ama. E até o fim Jesus tem esperança na conversão de vocês. Eu estou dizendo que a minoria não pode ditar regra. Mas por que você partiu para esse campo? Porque nós, como cristãos, temos que nos levantar e não devemos aceitar. A gente está aceitando tudo. As minorias, elas têm direito de fazer o que elas querem. Quer ter essa relação sexual com órgão excretor, problema seu. Quer beijar na boca de mulher, problema seu, amém? Amém não. Mas, tá bom. Homem, você quer beijar outro homem, beleza. Mas não, o povo de Deus tem que entender que não pode haver uma supremacia de minorias. A palavra da minoria não pode ser a palavra perpétua. Elas se curvam diante da maioria, por causa que a decisão da maioria democraticamente é aquilo que tem que valer. Mas nós estamos abrindo mão do nosso direito de maioria diante dessas minorias que são contrárias às vontades de Deus pela palavra do Senhor. E estamos ficando quietos. E o que mais me entristece diante dessa baderneira, dessa coisa toda, é que tem crente, eu vou dizer aqui, ó, que um deles talvez está me assistindo, dá vontade de citar nome, Douglas. Crente está indo para a rede social e está dizendo assim, não, eu também concordo. Concordando, crente indo para a rede social concordar com o diabo. Crente indo para a rede social concordar com as estratégias do diabo. Crente dizendo que uma mulher que sofreu estupro, ela pode abortar um filho no seu ventre. Porque estão olhando para aquilo que a engenharia social está criando. O bem-estar daquele que está na nossa frente. O bem-estar daquele que eu posso pegar. A mulher foi fruto de uma violência. Então ela pode decidir sobre a vida de outro que está no ventre dela com outra violência. Se a mulher que foi fruto de uma violência sabe que é ruim sofrer violência, por que ela vai agir com violência? Atentando contra a vida de alguém que está no útero dela e que não é um prolongamento do corpo dela, é um ser diferente. A palavra de Deus diz, olha, quando a substância era informe, no ventre da mãe eu já conhecia. Deus já conhece o homem ou a mulher dentro do ventre, o ser, o embrião. A partir do momento da fecundação, está crescendo ali na barriga, é um ser que não é prolongamento do corpo da mulher. Se ela quiser que ela arranque um dedo dela, o dedo dela é parte do corpo dela. Agora o ser que está na barriga dela, se ela mata, é assassinato. Aborto é assassinato, meu irmão. E crente que está concordando com isso é filho do diabo. Crente que concorda com aborto é filho do capeta. Estou olhando aqui, filho do capeta, se você concorda com assassinato de incapaz, porque esse neném não tem poder nem de se defender. Vem com a faca perto de mim, mamãe, tenta me matar, se eu não sapeco você para o lado de lá, porque eu tenho capacidade de me defender. Nem com canivete, Douglas, antes, eu vou te furar, se eu não vou sentar a mão no pé do seu ouvido. Agora um feto, com poucos meses dentro da barriga, não tem como se defender, meu irmão. Tem vídeos aí na internet mostrando a luta de um feto no útero, quando com aqueles instrumentos cortantes eles tentam tirar ali, com aquela curetagem, o feto mexe para lá e mexe para cá, e tem crente idiota, otário, que não conhece a Deus. Crente otário, desculpa a linguagem, vai estar na tribuna, falando em nome de Deus, com a linguagem chula. Ô meu filho, essa religiosidade vai te levar para o inferno, meu amado. Vai te impedir de conhecer a Deus no profundo. Porque só vai conhecer a Deus aquele que tem a mente de Cristo e está aberto a entender as suas verdades. Não, mas o crente não pode se comportar assim. Nós somos chamados como atalaias de Deus para falar a verdade. Se a verdade dói, vai cuidar da ferida você. É a verdade que está ferindo, não é a pessoa que está ferindo, é a verdade que está ferindo. Vai cuidar da sua ferida, vai se converter. Crente a favor de aborto. Crente concordando com homens, impedindo o direito e a nossa liberdade de ir e vir e de fazer aquilo que a gente tem vontade e que não fere os preceitos de lei. Crente concordando com tudo quanto é mazela, que é distante de Deus e que não concorda com a verdade do Evangelho. Existe um homem chamado Silas Malafaia, como ele tem brigado na rede social, meu irmão. Nego xingando ele, cara, você é louco, sei o que. Os caras estão xingando, o cara está falando da verdade de Deus,
Está nos ensinando a ser inteligentes, espirituais, a ter uma fé inteligente. Tem crente xingando o cara, Silas não me representa mais. Meu irmão, é doideira. A pior delas é crente concordar com aborto. Caramba! Aí o Silas pôs lá, cara, uma reportagem maravilhosa. Eu louvei a Deus, eu fiquei doido. Aí ele colocou uma mulher lá, uma loura, bonita, saudável, que tinha filhos, dizendo: olha, vocês estão me vendo aqui? Meu nome é fulana de tal, tá me vendo? Saudável, 2 braços, 2 pernas, com meus filhos e a minha família aqui aos pés do Senhor. Eu sou fruto de um aborto. Aí eu falei: uou! Ah, Jesus! A minha mãe foi estuprada e ela decidiu me ter, porque ela entendeu que eu não tinha culpa daquilo que tinha acontecido comigo. O ser que estava na barriga da minha mãe não tinha culpa do que tinha acontecido com ela. Ela entendeu isso, eu nasci, e eu dei fruto, eu tenho filhos, e eu falo da verdade de Deus. Pessoas geniais nasceram e têm testemunho de aborto. Minha mãe tentou me abortar, não deu. Cabeças assim como, pessoas como assim, eu vou citar, não estou dizendo que são esses não, como Steve Jobs da vida, John Lennon, pessoas assim que foram longe. Tem história assim, eu fui fruto de um aborto, tentaram me abortar, mas eu nasci. Então quando essa mulher deu esse testemunho, eu falei: Marco Feliciano, pastor Marcos Feliciano, conhecidíssimo. Houve uma tentativa de assassinato, mas está aí, está vivo. Mas quando aquela mulher, ela dando testemunho: olha, eu sou fruto de um estupro, que vai além daqueles que são frutos de tentativa de aborto. Ela falou assim: a minha mãe foi estuprada, e ela decidiu ter, e eu estou aqui, ó, dizendo: olha, aquilo que está no ventre da mulher estuprada é um ser vivo que não é ela. A gente não pode relativizar essas questões, é disso que eu estou falando. Não dá para relativizar algumas questões. E como é que eu faço para não ser enganado por essa engenharia social, por esse marxismo social, por essa ideia progressista desgraçada? O progressismo é um câncer, meu irmão. Sai fora dessas ideias progressistas, daquilo que contraria o evangelho. Você fuja de tudo aquilo que contraria o evangelho. Seja inteligente, leia a Bíblia, para você ser eficaz naquilo que você fala, para que você seja alguém relevante onde você trabalha, para que você seja relevante na escola onde você dá aula, para que os perversos não tomem os lugares de domínio, para que os professores progressistas caiam. Para aqueles que defendem ideologia de gênero. E tem um monte de gente que está aqui que nem deve saber o que é. Onde diz que o sexo é uma construção social. O homem não nasce homem, a mulher não nasce mulher. Pelo amor de Deus! Além de ser diabólico, isso é nojento. E além de ser nojento, isso é ignorante. Além de ser diabólico, isso está ganhando campo pelo mundo inteiro. É nojento e além de ser nojento, é ignorante. Isso é de uma ignorância que é só o diabo que é capaz de colocar isso na cabeça de uma pessoa. Que o homem não nasce homem e que a mulher não nasce mulher. Que isso é uma construção social. O menino cresceu e o pai pôs na cabeça dele que ele é um menino. E a menina cresceu e a mãe pôs na cabeça dela que ela é uma menina. Mas se ela crescer e decidir que ela, nascendo com órgão genital feminino, ela pode ser um homem, ela pode ser um homem, porque o sexo é uma construção social. Douglas, isso além de bizarro, isso é ignorante. Isso é débil. E Satanás está nadando de braçada porque ele está usando coisas débeis, coisas horríveis, fracas, coisas que não se fundamentam, coisas que qualquer criança vai rir disso. E ele está ganhando campo. Sabe por quê? Porque nós que somos iluminados, nós que somos esclarecidos, nós que temos a palavra da verdade nas mãos, nós não agimos, nós ficamos assim: deixa, Deus vai fazer. Tem um tal de Deus vai fazer, rapaz. Não, eu só oro, Deus vai fazer. Não, Deus me revela, eu não preciso ler, não, Deus me revela. Para com isso. Que papo é esse? Jogando tudo nas costas de Deus, como se Deus fosse responsável por nossas mazelas, como se Deus não estivesse levantando homens para se posicionarem e lutarem contra. Tem homens que lutam e que são caluniados dia e noite, mas eles não desistem. Você acha que o diabo está satisfeito com essa guinada conservadora de valores morais, de líderes da nação que falam em Deus? E conhecereis a verdade vos libertará. Onde que já viu um presidente falar isso aqui no Brasil? Num país onde o comunismo imperou durante 20 anos e você nem sabia. O homem fala em nome do Senhor, proclama jejum. Era a hora do povo de Deus nadar de braçada e falar: agora é a nossa vez. Nós temos um representante que fala a nossa língua. Nós entendemos essa voz.
Como que você vai experimentar a boa, se você não se posiciona? Você quer ver uma tradução para boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quer ver? Eu vou transferir ela para Cristo. Jesus Cristo, Douglas, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. As pessoas, elas ficam satisfeitas, elas se colocam como saciadas diante de uma boa vontade de Deus. Quer ver uma boa vontade de Deus? Está aqui sentado na igreja. Essa é a boa vontade de Deus. Está aqui sentado hoje, você está cumprindo uma das vontades de Deus, sabia? A boa. Mas eu quero dizer para você, a vontade boa de Deus não é suficiente. Meu Deus, o cara é herege, antes é um herege. O cara é louco, está dizendo que a boa vontade de Deus não é suficiente. Não é. Estar sentado nesse banco somente não é suficiente, sabe por quê? Eu vou transferir essa palavra. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Douglas, para conhecer a vida de Cristo, eu tenho que passar pelo caminho que leva até a verdade. Ele colocou na sequência lógica e correta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe por que Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Porque para eu conhecer a verdade, eu tenho que entrar pelo caminho. E é só depois que eu conheço a verdade é que eu tenho a vida de Deus. Então eu tenho que seguir a sequência lógica. Eu entro pelo caminho, eu conheço a verdade e eu vivo a vida de Deus. Porque se eu entrar pelo caminho e parar no caminho, Douglas, Jesus Cristo está ali com a verdade. Eu só entrei no caminho, eu estou aqui parado no caminho. Eu parei no meio do caminho. Não tem aquele poema, mas tem um caminho no meio da... Tem uma pedra no meio do caminho. Tem um caminho e tem uma pedra, é um poema. Tem uma pedra no meio do caminho, né? No meio do caminho tem uma pedra. Não é isso? Eu dou mais cacetada. E o crente está ali, tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra. Então ele fala assim, se tem uma pedra no meu caminho, eu vou voltar para trás. Ah, se ele entendesse quem é aquela pedra. Ah, se ele entendesse quem é aquela rocha que está no caminho. Ele se aproximava dela e se agarrava nela. Então os homens estão diante da boa vontade de Deus. E eles param ali. Eles não avançam para agradável, quanto mais a perfeita. Então o homem está ali no caminho e ele não chega para conhecer a verdade. Jesus Cristo falou, cara, você já está no caminho, agora vem conhecer a verdade. Você já está no banco da igreja, agora avança, vai ler, vai buscar, vai orar, para você conhecer a verdade. E aí quando você avança pelo caminho que Jesus Cristo disse que é Ele, e conhece a verdade, Ele fala assim, agora que você conhece a verdade, vem para a vida. E Jesus Cristo está dizendo para você, está sentado no banco, conheça a verdade, se dedique, porque Ele vai te mostrar a vida que Ele quer que você viva, amém? É isso que Cristo quer para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você parar na boa vontade de Deus, você não vai viver agradável. Se você parar na agradável, você não vai viver a perfeita. Mas se você viver a boa vontade de Deus e avançar, e viver a agradável vontade de Deus, meu querido, quando você chegar na perfeita, meu irmão, é o reino. Aí você vai entender quando o Douglas estiver falando da Nova Jerusalém que descerá, ataviada como uma noiva, e que vai se instalar sobre a terra, e que vai fundir, e que nós iremos governar, e que nós iremos reinar. Você só vai entender o que é o reino de Deus se você avançar da boa para agradável e mergulhar na perfeita vontade do Senhor, senão você não vai entender. O Douglas vai continuar falando de vontade perfeita e você está lá agarrada na boa. E não atrasa não, meu irmão, não atrasa não, porque pode ser até que um dia você chegue à vontade perfeita, sabe, Douglas? Mas você já está sem ânimo, sem força. É isso que Deus não quer de nós. Eu vou fechar com essa palavra agora. Tinha muitas outras coisas para dizer, mas eu paro para dizer outras que são importantes também no âmbito social. Aquilo que o diabo tem feito nesse tempo, nesses dias de pós-modernidade, o diabo tem atacado demais. E o entendimento do crente tem que ser um entendimento apurado para combater isso, sabe? Eu queria dizer uma coisa para você. Davi, ele experimentou a boa, perfeita, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus em várias áreas da vida dele. Davi experimentou a boa vontade de Deus quando era pajem de armas de Saul. Esse foi um dos pontos que Davi avançou e avançou bem. Foi pajem. Experimentou a boa. A agradável ele também experimentou quando Deus, tendo misericórdia da vida dele, permite que ele volte para cuidar das ovelhas, a pastorear as ovelhas.
E depois ele vive a perfeita vontade de Deus quando Deus usa ele para derrotar Golias. E ele caminha para viver o melhor de Deus e para reinar. E para ser o rei mais conhecido, o rei mais ilustre que Israel já teve. Então, em alguns aspectos, Davi viveu os 3 estágios da vontade de Deus. Mas em outros aspectos, Davi não viveu os 3 estágios. E pode ser que você seja uma dessas pessoas que está na presença de Deus, que vive a boa vontade, que vive a agradável vontade, mas quando está diante da perfeita vontade, passou tanto tempo, os pastores insistiram tanto com você, a vida passou, você já está com idade avançada, e aí quando você entender qual que é a perfeita vontade de Deus, você já não tem mais força para fazer nada. Quer um exemplo? Davi viveu a boa vontade de Deus quando se casou com Mical. Boa, casou. Saul prometeu a filha para aquele que derrotasse o gigante, e Davi falou, é comigo mesmo, meu irmão. E ele avançou pelo caminho. Eu já me transferi para Cristo de novo. Ele avançou pelo caminho, ele falou, eu vou diante disso. E ele rebentou o gigante, e ele partiu para cima de Mical e casou com Mical e viveu a boa vontade. Davi viveu a agradável vontade, não quando casou com a mulher de Urias, nem está nesse aspecto, mas Davi viveu a agradável vontade de Deus quando ele se casou com Abigail. Mulher inteligente, varão. Mulher sabia o que falava, mulher interviu em nome de um marido nécio. Um marido vacilão. Ela interviu para que aquele homem não fosse morto ali. Mulher inteligente, Davi reparou aquela mulher e viveu a agradável vontade de Deus se casando com Abigail. Então Davi, nesse aspecto da vida dele, ele viveu a boa e a agradável vontade de Deus. Mas Davi perdeu muito tempo com muitas demandas desnecessárias. Uma delas, a mulher de Urias. Demanda desnecessária. Crente, não viva de demandas desnecessárias. Davi perdeu muito tempo com demandas desnecessárias. E quando ele estava diante da perfeita vontade de Deus, ele já não tinha força para usufruir, que é a sunamita. Aquela que na sua velhice veio aconchegar o corpo dele, prendada. Abisag, acho que é Abisag. A sunamita, aquela que foi dada a ele no finalzinho da vida dele, para aquecer o corpo dele. Aquela era a perfeita vontade de Deus nesse aspecto na vida dele. Mas ele não pôde usufruir daquela mulher prendada, linda, maravilhosa, cuidadora. Ele já estava velho, porque ele perdeu tempo com demandas desnecessárias. Então pode ser que você seja um crente desse aí. Quando chegar diante da perfeita vontade de Deus, estiver ela diante de você, você já não vai poder usufruir, porque você gastou tanto tempo que era desnecessário. Você gastou tanto tempo na presença de Deus salvo, mas sem usufruir das coisas do reino de Deus. Você perdeu tanto tempo não se dedicando, não instruindo, não combatendo as coisas perniciosas do diabo e avançando os degraus da presença de Deus. Você perdeu tanto tempo dizendo que tinha uma pedra no meio do caminho, que no caminho tinha uma pedra, que quando você se colocou diante da vida, você já estava sem força para viver a vida de Deus. É essa a mensagem que Deus me deu para dizer para vocês essa noite. Eu espero que vocês guardem. Eu queria ter dito muitas outras coisas aqui, não deu tempo. Mas não vai faltar oportunidade de a gente caminhar por essa palavra, e eu tenho outras coisas para dizer ao coração dos irmãos. Queria agradecer a oportunidade, e eu louvo a Deus pela vida de cada um que está em casa, eu louvo a Deus pela vida da igreja, eu louvo a Deus por esse ministério, porque Deus tem falado nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Glória. Aleluia. Se coloque de pé. Oh, tu és lindo, Jesus. Eu aconselho você a entrar lá depois do YouTube e ver de novo, tá? Meu conselho para você. Mas uma coisa eu preciso te dizer: não é fácil para ninguém. Deus também não disse que seria fácil, mas é prazeroso avançar cada um desses estágios. Quero só dar um recado aqui antes de nós orarmos. Todos os pais que têm crianças, tá, nessa casa, vão me procurar. Eu quero orar pelos seus filhos. Eu quero ungir os seus filhos. A missionária Cristina Maranhão, ela liberou uma palavra
né? E o ano de 2021 vai ser um ano, vou falar, abençoado, em nome de Jesus. Mas esse ano de 2021, essa transição de 2020 para 2021, vai ser um ano em que nós pais vamos precisar ter cuidado redobrado com os nossos filhos. Não só ela, mas outros profetas já estão dizendo muitas mortes de crianças. E hoje, quando apareceu esse caso, esse rapaz que, né, aparentemente, eu não sei, eu não vou apontar o meu dedo, eu já estou falando para você, não entre na rede social para criticar ninguém, não fale nada, não dê a sua opinião, guarda a opinião para você, vai orar, tá? Mas que supostamente estrupou uma menina aí de 11 anos. Isso me assustou, porque de manhã a mãe manda mensagem para mim, dizendo: meu filho, nós precisamos orar. E à tarde eu recebo essa notícia. Então deixa eu dizer para você, vigia com seus filhos, vigia onde ele está indo, com quem ele está ficando, as companhias, o que ele está vendo, vigia em tudo, porque Deus já está avisando, Ele está mandando um recado. Você pode ver, as nossas escolas para criança parou. Isso para nós é prejuízo. Então essa pandemia foi um prejuízo muito grande para muita gente. Mas eu sou o sacerdote da minha casa. Você é o sacerdote da tua casa. Cuida dos teus filhos, orem por ele, estenda as mãos, coloque as mãos sobre a cabeça dos seus filhos, abençoe os seus filhos, abençoe as crianças, em nome de Jesus. Então o recado está dado. Ser papai, ser mamãe, traga seu filho. Eu quero ungir o seu filho, eu quero orar pelo seu filho, eu quero abençoar a vida do seu filho. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos nessa noite por essa palavra tão sucinta, tão especial, que o Senhor usou o teu servo para poder falar o nosso coração. Abre os nossos olhos para a tua verdade, Senhor, para a verdade absoluta que só o Senhor tem, Pai, pois ela nasce de dentro do teu coração, ela nasce de dentro do teu ser e transborda sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Meu Deus, em nome de Jesus, o Brasil tem jeito, Cataguases tem jeito, a nossa nação ela é do Senhor Jesus, Cataguases é do Senhor Jesus. Que a glória do Senhor continue repousando sobre cada cristão, que eles tenham uma mente que ela possa fluir no Senhor, e que eles possam ser inteligentes quanto às suas decisões. Meu Deus, eu abençoo a cada cristão que nesse tempo, Pai, cada irmão, cada filho, que nesse tempo estão se preparando e vão orar ao Senhor, em quem vai delegar o seu voto, para não colocar nenhum tipo de comunista, ninguém de esquerda, de partido comunista, dentro da prefeitura da nossa cidade. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, e que tudo aquilo que não provém do Senhor seja removido e arrancado, e que haja uma fluidez, que a nossa mente seja límpida e clara como a luz do dia. Oramos a Ti agradecidos, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meu conselho, abra os seus olhos espirituais para isso. Tem muita coisa ruim candidatando aí, tem muita coisa ruim disfarçada de coisa boa. Peça a Deus: Pai, abre os meus olhos, para que nós possamos fazer algo para essa cidade. Eu tenho uma esperança muito linda para Cataguases, eu creio nisso, cara. Cataguases é a minha cidade, irmão. Eu amo minha Cataguases, mas você precisa fazer direito, a coisa direito, para que a gente possa fazer a coisa acontecer dentro da nossa cidade. Tá bem? Amém? Estenda suas mãos. Antes, mais uma vez, obrigado, tá? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Oh, glória. Aos que nos visitam, Deus abençoe a vida de vocês de uma forma especial. Marquinhos, Zezé, seus filhos, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam em uma só voz: até. Abba, Pai, vai cuidar da sua preciosa vida. Tamo junto, tá? Cuidado com as aglomerações. Que Deus abençoe você.
Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas.